A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais um momento de reflexão em nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó. Vamos falar sobre a virtude, nós vamos falar sobre a tentação e nós vamos falar também sobre as perdas que Jó teve na sua vida. Para isso, vamos meditar no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1, que nos diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então nós vamos observar que são poucas vezes na Bíblia Sagrada que nós vamos ver o próprio Deus testificando a respeito de uma pessoa. Nós vamos ver o nosso Deus falando a respeito de Davi, que era um homem segundo o seu coração. Nós vamos perceber o nosso Deus falando a respeito de Moisés, que era o homem mais manso na face da terra. Nós vamos perceber Deus falando a respeito de Salomão, um homem que igual a ele, ou depois dele, ou antes dele, não tinha a sabedoria, adquirido a sabedoria que Salomão conquistou. E agora nós vamos ver, aqui estamos percebendo Deus falando a respeito de Jó. É interessante quando o próprio Deus testifica a respeito do meu e do seu comportamento. Muitos podem falar quem nós somos, o que nós fazemos, ou às vezes até os nossos próprios familiares. Mas Deus, o que é que Deus tem falado de você? Essa é a nossa reflexão. E quando nós pensamos a respeito da vida de Jó, nós vamos perceber que Jó foi um homem que agradou a Deus em todo o seu comportamento. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó, meus amados irmãos, em meio quando seus filhos reuniam ali os seus irmãos para algum tipo de festa, ao término dessas festas, dessas comemorações, Jó se colocava diante de Deus e oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, para que, porventura, se os filhos de Jó tivessem pecado perante Deus, para que o Senhor viesse perdoar. Em nenhum momento o texto fala que os filhos de Jó pecaram e nem tampouco Jó estava oferecendo sacrifício porque havia pecado nas ações dos seus filhos. Mas nós vamos perceber a preocupação de um pai de família, a preocupação de um homem de casa, a preocupação de um bom esposo. Mas, ao contrário de que muitos pensam e acreditam que enfermidades, que males, que decepções, que tristezas vai vir a vida diante do ser humano por causa do pecado, Jó vai nos demonstrar totalmente diferente, pois o próprio Deus testificou dizendo que Jó era um homem reto, um homem justo, um homem que desviava-se do mal. Com isso, nós aprendemos que, por mais justo que venhamos ser, por mais reto que venhamos andar, não estamos escape de ventanias, de tempestades, de até males chegar sobre a minha e sobre a sua casa. Pois foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu os bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas riquezas, Jó perdeu as suas fazendas e Jó também perdeu a sua saúde. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, poupou a vida de Jó. Quero destacar aqui que não foi Deus que estava tentando ali, levando essas enfermidades sobre a vida de Jó, mas sim o inimigo de Deus, o inimigo de Jó. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui em meio a essa reflexão é que no capítulo de número 42 do livro de Jó, ele vai testificar uma coisa para nós, meus amados irmãos, que é extraordinária. Jó, mediante a todo o sofrimento, mediante todas as perdas, Jó ele vai aprender algo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso ele vai nos ensinar para nós. Onde ele vai dizer no versículo de número 2, do capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Versículo de número 5, ele conclui dizendo o seguinte, com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Observe que mediante todo o sofrimento, ainda que não tenha sido diretamente da parte de Deus, Jó ele vai criar um relacionamento mais íntimo para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jó ele vai se aproximar um pouco mais de Deus. Nós vamos perceber em outra passagem também no livro de João, capítulo 9, a respeito do cego de nascença, onde os discípulos vão perguntar a Jesus, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que esta enfermidade, este mal, tivesse sobre a vida daquele homem?
Então, observe que muitas das vezes as pessoas vão ligar a enfermidade com o pecado, mas nem sempre vai ser. O que nós aprendemos aqui e adquirimos o conhecimento é que em meio a todo tipo de situação e adversidade, Deus ele quer trabalhar na minha vida, Deus ele quer trabalhar na sua vida, e Deus tem um milagre para a minha e para a sua casa. Mas em meio às provações, é preciso que nós venhamos ter um comportamento como Jó teve, se manteve reto, se manteve justo, sempre em todas as suas ações. Eu não sei qual tem sido as tuas perdas, eu não sei qual tem sido as suas decepções, eu não sei qual tem sido as tuas tempestades. Mas uma coisa eu quero te dizer, finalizando esse momento de reflexão. Permaneça firme, servindo ao Senhor dos Exércitos, sendo leal em todas as suas ações e tenha certeza que grandes coisas Deus fará na sua vida. Assim Deus permite e conceda até o nosso próximo momento de reflexão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo.